Meu nome é Jaqueline Jasseguai e eu estou aqui hoje para conversar um pouco sobre memória e movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles surgiram a partir das demandas que a própria população se vê e necessita das suas pautas serem ouvidas e serem também atendidas pelas gestões, pelos governos, enfim, por todas as instituições que regulam essa sociedade. Sendo assim, a memória, ela não é apenas um artifício subjetivo e imaginário. A memória, ela está também nas pautas de disputa de espaço, ela está também em espaços onde há ausência e presença ao mesmo tempo. Pois é, a memória, ela é um processo que é construído historicamente e seus atores sociais são importantes e atuantes neste processo. Pois bem, a memória ela é necessária para que as pessoas que não viveram determinado momento histórico, que não presenciaram determinados momentos políticos, ou mesmo que presenciaram, mas que têm uma opinião diversa daquelas pautas reivindicadas por determinadas frações, que elas sejam habilitadas, né? Então as memórias, elas fazem uma parte muito importante do legado social, né? As memórias contam histórias, as memórias contam versões que de repente são versões diferentes das versões oficiais ou de uma versão unilateral, uma versão única, né? Então, quando a gente habilita a memória, né? Quando a gente registra essa memória e quando a gente ativa essa memória, nós estamos fazendo história. Nós estamos fazendo com que as histórias sejam contadas em várias versões, né? E isso é muito importante para todo o processo, seja o processo educacional, processo histórico e mesmo a formação da nossa sociedade, né? Então a gente precisa habilitar estes espaços para que a história seja contada de formas plurais, né? Então isso é muito importante em todo este processo. Atualmente, existem vários tipos de memória, né? Existem especialistas que estudam a memória. Existem lugares também que guardam essa memória. Conhecemos atualmente um museu chamado Museu da Memória e da Resistência. No Chile, existe um museu a céu aberto onde as pessoas foram registrando as suas memórias, onde as pessoas foram habilitando os momentos de registrar coisas distintas, suas impressões do que estavam acontecendo naquele momento histórico. Então, a memória pode ser a memória oficial, que é aquela memória contada pelas instituições ou os departamentos do governo, né? Pode ser a memória que é a memória subterrânea, que é aquela memória que não foi contada, né? E que por algum motivo essa memória ela não foi dita, essa memória foi impedida de ser contada, né? E existe também a habilitação dessas memórias subterrâneas, né? Que normalmente elas são caladas, elas são silenciadas pela disputa de poder. Sendo assim, a memória, ela precisa dos movimentos sociais para que ela permaneça viva. Os movimentos sociais, eles são a linha de reivindicação para que as nossas memórias sejam mantidas vivas, né? E ao mesmo passo de que as memórias necessitam dos movimentos sociais, os movimentos sociais também precisam da memória. Então, esse é um processo de via de mão dupla. E ela é importante para que a gente entenda que as memórias, elas precisam ser defendidas e todas as narrativas devem ter espaço. Todas as narrativas devem ser pautadas, né? E isso melhora também a nossa perspectiva de entendimento quanto história, quanto projeto social, quanto projeto de memória de um povo e quanto formação social. Então, nós sabemos que a memória ela é extremamente importante também para se entender como ser, se entender como processo formativo em eterna construção. É isso. Um abraço a todos.